Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried. He was the monster that everyone feared. He knocked her unconscious and strangled her. What made him live was to kill. Ted Bundy. Bundy, após sua condenação em 1979, Theodore Robert Bundy, pseudônimo, data de nascimento 24 de novembro de 1946. Local de nascimento, Burlington, Vermont, Estados Unidos. Data de morte 24 de janeiro de 1989, 42 anos. Local de morte, Stark, Condado de Bradford, Flórida, Estados Unidos. Nacionalidade, estadunidense. Crime, sequestro, tentativa de homicídio, roubo, assassinato e estupro. Pena, execução por cadeira elétrica. Esposa, Carole Ann Boone, 1979-1986. Theodore Robert Bundy, mais conhecido pela alcunha de Ted Bundy Burlington, 24 de novembro de 1946, Stark, Condado de Bradford, 24 de janeiro de 1989, foi um notório assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970 ou antes. Após quase uma década de negação, antes de sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados de 1974 a 1978. O real número de vítimas, contudo, pode ser bem maior. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade, antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, e as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição até a fase de putrefação ou outros acontecimentos, como animais selvagens mexendo nos corpos, que o impedisse de continuar. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa de suas vítimas e as espancava enquanto dormiam. Em 1975, Bundy foi preso pela primeira vez, sendo capturado pelas autoridades de luta por sequestro e tentativa de agressão criminosa. Ele então se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteceram em vários estados. Enfrentando acusações de assassinato em Colorado, ele orquestrou 2 engenhosas fugas e voltou a cometer crimes na Flórida, incluindo 3 homicídios, antes de ser recapturado em definitivo em 1978. Pelos homicídios cometidos na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. Durante seus julgamentos, Bundy, formado em Direito e Psicologia, agindo como seu próprio advogado em vários momentos, concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu enorme atenção da mídia por sua eloquência e carisma. Ele tentou utilizar este interesse midiático ao seu favor, ao passo que resistia a confessar seus crimes, numa tentativa de adiar sua execução. Contudo, Bundy foi levado para a cadeira elétrica, na prisão estadual da Flórida em Hayford, e executado, em 24 de janeiro de 1989. A biógrafa Ann Hulley, que havia trabalhado com Bundy, o descreveu como um sociopata sádico que tirava prazer da dor de outros seres humanos e do controle que exercia sobre suas vítimas, ao ponto da morte, e até depois. Uma vez, Bundy se autoproclamou o filho da mãe de coração mais frio que você já conheceu. O advogado Paul Nelson, um membro do seu último time de defesa, escreveu que ele era a própria definição do mal sem coração. Biografia. Ted foi criado pelos avós que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Louise Covell, era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted e que lhe daria o sobrenome Bundy.
Sua infância, na casa dos avós, também teria tido outro problema. Ele convivia com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó. Ainda segundo Galileu, durante o ensino médio, ele teria sido investigado por roubo 2 vezes e, quando adulto, chegou a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao estupro. Ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, chamada Elizabeth Coelho. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por ter antecedentes. Bundy em 1977, logo após uma de suas fugas. Foi em 1974 que meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Bundy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah e, não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra Carol Daronch, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen que ele dirigia, e uma amostra de seu sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o ataque de Daronch, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington e, após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted, publicou a revista Galileu em agosto de 2019. Vítimas. Algumas de suas vítimas conhecidas e citadas pela imprensa são Karen Lane Campbell, Donna Gail Manson, Kimberly LaFouche, Kimberly Diane Leach, Roberta Kathleen Parks e entre outras. Prisão. Primeira detenção, Utah. Em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito quando tentou fugir de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis em seu carro. Ted foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Daronch, e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell, se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977, depois de 2 tentativas anteriores falharem. Detenção definitiva, Flórida. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Leach, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Como dirigia um carro roubado, acabou preso. A polícia, que o procurava, então ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a 3 assassinatos, dentre elas um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas da Chi Omega. No caso de Kimberly Leach, também foram encontradas fibras da roupa de Ted na cena do crime. Ted defendeu-se em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia tentava reunir o rastro de jovens mortas que conduzisse até si. Durante seus vários julgamentos, um Ted Bundy muito seguro de si se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradoras. Depois de várias apelações, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Para sua última refeição ele pediu bife, ovos, pão e café, mas a recusou porque não estava com fome. Segundo Galileu, suas últimas palavras foram: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Jim Coleman era um de seus advogados e Fred Lawrence era um ministro metodista que rezara com Bundy durante a noite. Ted havia sido condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a polícia estima que o número possa chegar a até 65. Segundo as autoridades, seu primeiro assassinato teria sido aos 14 anos, quando teria matado um vizinho de 8 anos. Atualizações. Em setembro de 2019, Cheryl Thomas e Karen Prior, as 2 vítimas que conseguiram sobreviver ao ataque na Universidade Chi Omega, falaram durante o programa The Dr. Oz Show. O T1 reportou que Karen disse que ele havia quebrado todos os ossos de sua face, mas mesmo assim ela teria conseguido se defender, tendo então o braço quebrado.
Ela também falou que foi salva pelos vizinhos, que teriam ouvido algo errado em sua casa e tentaram ligar para ela. Bundy teria então fugido e os vizinhos chamado a polícia. Ted virou tema de filmes, documentários e séries e mesmo 30 anos depois de sua morte, segundo a BBC, ainda intriga os Estados Unidos.